Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui, professor André Luiz, com um sorriso no rosto agora, né? Sabe que de vez em quando a gente tem essa possibilidade de estar com vocês, isso deixa a gente muito feliz, na verdade. Vou trazendo para vocês aqui alguns conteúdos na área de filosofia, mas eu quero que tu participe comigo da seguinte maneira. Tu vai te ajeitar aí todinho, pegar todo o teu material para evitar a dispersão, porque nós sabemos que esta formulação, esta modalidade, esta forma de nós chegarmos até você, ela pode gerar um nível de dispersão maior. Então eu conto aí com a tua autonomia dentro do teu processo de ensino-aprendizagem, fazendo a sua parte, eu faço a minha aqui, tu faz a tua e todo mundo fica feliz, não é isso? A felicidade é que nos importa, grande felicidade. Por falar em felicidade, existem alguns elementos que podem propiciar e ajudar com que a gente encontre esta tal felicidade, né? A gente já tem aula aqui sobre Aristóteles falando sobre a felicidade, sobre ética falando sobre felicidade, mas eu quero também agora trazer para vocês um conteúdo especial. Veja só, nós vamos falar sobre informação e sabedoria, tá? Nós vamos falar sobre esses elementos que podem também traçar um caminho para que a gente encontre esta tal felicidade, como diz a famosa música do Só para Contrariar, lembra? Então, vamos lá. Vamos tentar acompanhar aqui este processo de transformação de informação em sabedoria, tá? Que aí tem um segredo aqui que a gente precisa entender. Claro que este conteúdo ele tem uma semântica, um sentido maior, um significado maior, na verdade, tá? E que vai necessariamente haver uma transformação. Nós vamos fazer assim um processo de passagem, em que nós precisamos pegar alguns dados que nós vamos recolher durante, tá, todo o nosso processo de aprendizagem, transformá-lo em alguma coisa mais significativa, obviamente, tá? Bom, você vai perceber que dentro da história do conhecimento, eu não vou falar de história da filosofia, porque, na verdade, a história do conhecimento é muito maior que a história da filosofia. Nós temos o mito como conhecimento, lembra? Nós temos o senso comum como conhecimento, e nós estamos falando de conhecimento, certo? Então, veja só, se você tem informação, se essa informação gera conhecimento, e esse conhecimento vai ser transformado em sabedoria, tá? Então, nós temos aqui um percurso muito bem feito para aquele processo que nós chamamos de aprendizagem, para aquele processo que nós chamamos de transformação do ser humano e da própria natureza. Então, se você pegar toda a história do conhecimento em si, tá? Então, veja só, se você pegar o famoso conhecimento. Professor, o senhor já falou aqui do conhecimento muito perfeito, já. E aí eu convido você, fica aqui o convite, para você ir na plataforma Gonçalves Dias e buscar. Nós temos muitas aulas aqui tratando desta grandeza que é o conhecimento, deste grande conceito, deste fundamento para a vida humana. O conhecimento ele necessita de dados para ser constituído. Olha só, nós temos os dados, certo? Esses dados você vai recolher a partir de quê? Aí você vai eleger os processos que você vai recolher esses dados, que vão formular o conhecimento que você vai, claro, desenvolver. Por exemplo, você pode usar a fantasia, você pode usar a imaginação. Obviamente, você pode usar metáforas, ok? Isso constitui-se mais a partir do mito. Você pode também fazer isso a partir da mera convivência do cotidiano, aí vira o senso comum, por exemplo. Você pode fazer isso a partir do sagrado, a partir da divindade, a partir da fé, aí vira religião. Mas você pode fazer isso de uma outra maneira, que pode virar filosofia, com radicalidade, rigorosidade, visão de conjunto. E aí vai as características da filosofia. Professor, onde é que eu encontro as características da filosofia? Eu te convido aí aqui na plataforma, nós temos aulas sobre isso, tu vai encontrá-las todas essas características. Tanto da filosofia como da ciência. Olha que coisa legal. Então meu filho vai lá, dá um Gonçalves Diazinho, olha o conteúdo e vê, isso aqui que o professor falou. Aí tu vai olhar aquela aula e vir para cá, porque nós vamos aqui dar um passo maior neste processo. Porque lá nós estamos falando do conhecimento, destas formas de conhecimento, meu filho vai encontrar lá assim, formas de conhecimento. Aí nas formas de conhecimento, você vai ver as 5, tá, possibilidades que nós temos de tipos, as 2 formas, certo? A essência do conhecimento e o método do conhecimento. Lá em tipos de conhecimento que nós temos, você vai ver que esses 5 tipos de conhecimento, um deles tem o mito, aí tu vai ver lá a religião, o senso comum, a filosofia e a ciência. Nos tipos de conhecimento. Nas formas, tu vai ver dogmatismo, ceticismo. Na essência, materialismo, idealismo. E aí vai. Bom, aqui
quando você vai falar de formas de conhecimento, dogmatismo e ceticismo, ou de tipos de conhecimento, o que existe em comum é o conhecimento. E aí, como você vai formular esse conhecimento? Nós precisamos, a partir, claro, de uma observação, é o critério básico, que é a observação, ok? Na formulação do conhecimento, nós precisamos do processo básico de observação, ou o processo de heurística, processo de investigação, como a gente chama, certo? O processo de investigação, ok? Esse processo de investigação, esse processo heurístico, esse processo de busca, é um processo natural, um processo que a gente tem sempre que obedecer. Agora, este processo de observação, este processo que nós utilizamos para a constituição do próprio conhecimento, ele vai ser fundamental para que esses dados sejam gerados, certo? Assim, mas professor, qual a importância, então, deste elemento que o senhor está falando para a gente, para que esses dados sejam gerados? Esses dados, quando são gerados, eles são as nossas informações. Então, olha só, a partir desse processo de investigação, dentro da observação, nós vamos gerar o que nós chamamos de informação, certo? Esta informação aqui, como a gente chama, ela vai se referir a esses elementos que nós vamos recolher, olha. Então, veja só, nós temos os elementos, certo? Que recolhemos, ó, a partir do processo de investigação, ou no processo de investigação, ok? Esse processo de investigação, ele surge, obviamente, a partir da nossa observação. Então, dentro da observação, nós investigamos um determinado fenômeno e aí recolhemos esses dados. Esses dados são as nossas informações. Então, a informação, tá, são os elementos que recolhemos no processo de investigação a partir da observação que vamos fazer, certo? A partir do movimento heurístico. Certo? Dentro da filosofia, como eu estou cuidando do conhecimento em geral, do tipo de conhecimento, mas o conhecimento em geral, tá? Dentro da filosofia você vai usar o pathos aqui, por exemplo. Tá? Existe um processo muito forte, por exemplo, na filosofia, que fique bem claro, ó, neste tipo de conhecimento que é a filosofia, nós temos, por exemplo, o pathos, que é um elemento fundamental para isso, certo? Que é espanto, admiração. Tá? Na ciência, aí você tem, certo, um critério maior, por exemplo, que justamente vai a partir da observação, certo, do processo de experimentação, ok, do processo de simulação, olha só, e aí etc. Então você vai ver que nos tipos de conhecimento, quando você lista os tipos de conhecimento, aqui os tipos de conhecimento, quando você lida com os tipos de conhecimento, que é o nosso alvo aqui, necessariamente, a expressão conhecimento, tá? Nós vamos ver que no tipo de conhecimento filosófico, nós temos o pathos, o talma. No tipo de conhecimento científico, nós temos observação e experimentação. No tipo do conhecimento como senso comum, aí nós temos outros elementos que vão deflagrar. A espontaneidade, por exemplo, a subjetividade, aí vai, tá? Mas veja só, isso dentro dos tipos de conhecimento. Okay? A partir das formas de conhecimento, dogmatismo, ceticismo, tá? Veja só. Aí quando você coloca aqui, ó, formas de conhecimento, formas de conhecimento. A partir das formas de conhecimento, que você vai pegar dogmatismo, o pessoal fica até brincando que isso aqui é a forma de conhecimento do cachorro, por causa do dog, não tem nada a ver, gente. Tá? E tem o ceticismo, por exemplo, como formas de conhecimento. Tá? Então, veja só, aqui nós já temos uma outra possibilidade de construção, claro, a partir dos tipos. Porque você vai pegar a informação, certo? A partir da forma como você vai extrair essa informação, você vai qualificá-la de alguma maneira. No dogmatismo, você vai transformá-la numa verdade absoluta, olha só. No dogmatismo, você transforma numa verdade absoluta. Então, enquanto forma de conhecimento, o dogmatismo transforma esses dados, certo? Recolhidos a partir destes elementos que estão aqui, os transforma em verdade absoluta. Ou nós vamos transformá-lo ainda em elementos que podem ser melhorados, ampliados ou, na dúvida, o ceticismo, ou seja, desconfiar, certo, da verdade, ou não aceitar
verdades absolutas. Ok? Bom, quando você coloca o processo de desconfiança desta verdade que é estabelecida, ok? Essa verdade estabelecida a priori, ó, estabelecida pelo conhecimento, certo? Estabelecida pelo conhecimento. Aqui nós temos o processo de avanço constante. Olha, é isso que vai gerar o que a gente chama de avanço constante do próprio conhecimento. Então aqui nós temos o avanço constante, certo? Do conhecimento. Ok? Então veja só, o processo de conhecimento, a formulação, a forma, né, de se obter conhecimento, a forma de se fazer conhecimento, ela parte desse processo de investigação para que a gente possa recolher os dados. Aí a maneira como necessariamente esses dados vão ser recolhidos, tá? Que pode, dentro do seu tipo, da tipologia de conhecimento, ser feito de várias maneiras, óbvio. É claro, gente, que a filosofia também tem observação, tá? A filosofia também tem outros elementos, a visão de conjunto, radicalidade, rigorosidade. Tudo bem, não tem a experimentação e simulação, que não há necessidade. Mas a filosofia, ela tem a sua forma de tratar esses dados, a ciência tem a sua forma de tratar esses dados, certo? Esses tipos de conhecimento têm a sua forma de tratar os dados que serão recolhidos, certo? E aqui você formula o conhecimento, tá? Ou você acredita que tem a verdade, ou você necessariamente não aceita ou desconfia da verdade, correto? E aí onde é que tem a sabedoria? Aí aqui é um passo mais interessante, porque a sabedoria é quando você pega esse conhecimento, quando você pega esses dados e dá um significado, um sentido, uma aplicabilidade prática. Na verdade, aquilo impacta em você e transforma a sua vida, ok? É daqui que se parte para a sabedoria. Como é que se constitui então o processo da sabedoria? A sabedoria é justamente quando esse conhecimento ele é transformado em um elemento muito mais significativo. Então, a sabedoria, ela tem o conhecimento como ponto de partida, por isso que nós estamos trabalhando o conhecimento. Professor, o que é que gera o conhecimento? São esses dados que nós vamos recolher a partir dessa tipologia e das formas de conhecimento que nós temos. Aí nós vamos adquirir o que nós chamamos de conhecimento. Aí vem para a formulação. Ou você acredita nele fielmente, ou você desconfia dele e propõe um avanço constante. Assim você adquire o conhecimento. Mas perceba, o primeiro passo é você recolher esses dados da maneira, a partir da tipologia que você vai escolher, correto? E aí você aplica a formulação, vem a forma, você vai encarar isso de alguma maneira. Ou você cristaliza, imortaliza e deixa sempre do mesmo jeito, ou você passa a aceitar que isso pode mudar de alguma maneira. Isso gera o conhecimento. E a sabedoria depende deste conhecimento. Por quê? Porque a sabedoria é quando o conhecimento vira algo transformador. Certo? Olha aqui. Esse elemento transformador, ele está associado, obviamente, ao que a gente considera como a natureza, ok? E ao mundo humano, ao ser humano. Tá? Então existe uma significância maior. Quando esse conhecimento ele ganha um significado maior, quando ele ganha um grau de transformação a tal ponto que ele muda completamente todo o processo, que ele inaugura uma nova forma, quando ele tem originalidade, quando ele serve como exemplo e quando tem até a aplicabilidade prática para transformar o mundo em que nós vivemos e a nós mesmos, aí sim nós alcançamos um significado maior do conhecimento. Nós estamos usando esse conhecimento num patamar superior. E este conhecimento, quando ele é utilizado num patamar superior, que ele causa tanto este processo, aí sim, aí nós temos a sabedoria. Tá? Porque veja só, o conhecimento, quando ele vive só para a gente, ele é segredo. Tá? Ele não pode sobreviver só para a gente. E ele não pode viver escondido dentro da natureza, ele não pode viver escondido dentro do ser humano. E aí eu preciso desse processo, dentro da tipologia do conhecimento que eu vou escolher, para poder, claro, investigá-lo, descobri-lo. Usar uma palavra, desvelar. Pronto, nós vamos desvelá-lo de alguma maneira, ou usando a filosofia, ou usando a ciência. Ok? Claro que existem as outras opções, mas nós vamos aqui sempre tratar principalmente dessas duas e mais da filosofia, obviamente, né, que é meu peixe, na verdade. Tá? Então você vai para a tipologia. Aí você encara isso de alguma maneira, ou você cristaliza ou você passa a observar e criar cada vez mais. Perfeito? Mas quando você
faz isso, você está no processo somente do conhecimento. Agora, quando esse conhecimento ele é algo transformador, em que ele pode transformar o mundo em que nós vivemos, botamos a natureza, mas é óbvio, meu filho está também vendo como o mundo. Quando ele transforma o mundo em que vivemos, a natureza em que temos contato e o próprio ser humano, sim, ele vira sabedoria, ele ganha um significado maior. Então ele passa a ser um elemento realmente que faça a diferença. Ele deixa de ser um mero segredo que está escondido dentro da natureza, escondido dentro de nós, e passa a se transformar em um conhecimento, em sabedoria, em elemento que pode mudar a nossa vida e a vida dos outros, necessariamente. Perceba uma coisa importante. Quando você quer produzir conhecimento, tá? Você vai necessariamente mexer com esses dados. Esses dados eles compõem, obviamente, as informações que nós vamos recolher. Se nós pararmos no mero processo de informação, ele somente é conhecimento. Ok? Ele vai apenas fornecer elementos, conceitos, ele vai estruturar, ele vai descrever. Mas se isso não servir para nada, se não tiver algo associado a isso, se nós não conseguirmos usar isso de uma maneira produtiva, transformadora, eu vou usar uma outra palavra para vocês que é muito importante. Geralmente, quando a gente fala nessa palavra transformação, tá? O próprio iluminismo, que é um dos movimentos que mais propagava o conhecimento, nem sempre sabedoria, viu? Trouxe um termo que é importante para a gente pensar, que é a palavra emancipar, emancipação, que gera liberdade, que gera autonomia, ok? Olha aqui, ó. Então nós temos três vocábulos fundamentais para que a sabedoria ela possa se instaurar. Ela tem de deixar de ser um mero conhecimento, ela tem de deixar apenas de ser apenas uma descrição da natureza, de uma descrição de fenômenos, de uma descrição de elementos, descrição de fundamentos ou descrição de conceitos, e ela precisa tomar um significado. Quando você está no campo semântico, quando você está no campo do significado, olha só, quando você consegue dar sentido. E aí, isso aqui é importante. Porque conhecimento, quando ele toma sentido, conhecimento, quando ele toca a vida, quando ele entra na prática, quando ele consegue emancipar a gente, libertar a gente de alguma maneira. Lembra de Platão? Você sai da caverna, você vai se libertar das amarras, das argolas, das correntes, das prisões que nós temos. Quando você consegue se libertar e agir de forma autônoma, o que é agir de forma autônoma? A gente vai lá em Sartre, agir por si mesmo, sem interferência, sem necessidade de uma interferência externa. Nós não somos autômatos, robôs, máquinas que vamos ser programados. Nós temos dentro de nós, tá, princípios que de forma autônoma vão guiar a nossa vida, e isso só pode ser produzido a partir, obviamente, do conhecimento que toma um significado e transforma a nossa vida. Ok? Então, por isto a sabedoria ela é um elo a ser buscado. O conhecimento todo mundo pode alcançar. A sabedoria, nem todo mundo consegue. Tá? E deixa eu te falar uma coisa interessante. Alguns autores consideram que para ser sábio, nem do conhecimento necessariamente todo você precisa. Porque basta algumas informações transformadas em conhecimento, quer seja até intuitivo. Eu não estou falando de dedução, de indução. Eu estou falando de um outro método que praticamente pouca gente usa, que é a intuição. Até por intuição, com alguns dados, algumas pessoas podem alcançar um grau de sabedoria muito grande. Tá? Eu não posso fazer uma apologia aqui do conhecimento filosófico e científico, dizendo para vocês que só eles vão levar alguém à sabedoria, porque não é verdade. Se você olhar em toda a literatura universal, você vai perceber que muitos autores nem levam em conta tanto assim essa história. Óbvio que nós estamos numa sociedade ocidental, tecnológica, capitalista, democrática, e nós valoramos, vou usar o termo correto, nós valoramos isso aqui demais. Mas não é uma verdade absoluta que somente através disso você chega à sabedoria. Tem gente que nunca pisou numa escola, mas tem muita sabedoria dentro de si, porque é significado que se dá aos dados que geram o conhecimento que nós temos, que gera sabedoria. Ok? Você vai perceber que muita gente tem muito mais sabedoria do que outros que passaram por escolas, universidades e que não conseguem usar este conhecimento para dar sentido a ele, ajudar a si mesmo e ajudar aos outros. Tá? Mas a gente fica por aqui. Fique conosco.
Fica aqui o forte abraço, professor André. Continue acompanhando as nossas aulas. Espero que esteja aproveitando, anote tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, manda pra gente. Valorize a nossa plataforma, tá? Fique em casa, fique estudando. Fique em casa, mas fique estudando, né? Fique conosco. Dá essa força aí, essa palavra de motivação sempre está conosco. O professor André Luiz está deixando vocês com este forte abraço. Deus nos acompanhe e que tudo dê certo.